é o nome de Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja de Efésio: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem-se apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém, Jesus. Meus nobres e amados irmãos, nós estamos felizes nessa noite, e eu estava voltando ao passado, meditando, que sempre na festa de aniversário da Igreja Bereana, desde 4 anos atrás, eu sempre tive a oportunidade e o prazer de estar convosco. Pastor José Dilson sempre nos convidava, e nós já estávamos sempre aguardando aquele convite que era feito, e ali nós já saíamos para comprar roupa nova e tal, para se arrumar, e saíamos para vir estar com vós outros nessa grande festa de aniversário da igreja. E isso me poupava de algumas angústias, porque quando eu chegava aqui, os pregadores já tinham falado e eu não tinha ouvido as mensagens e não sabia quão bons eles haviam sido. Nesse ano eu tive que ouvi-los, e ao ouvi-los eu fiquei preocupado hoje o dia inteiro, dizendo a mim mesmo: Senhor, o que é que eu vou dizer? Porque já não tem mais nada. Sexta-feira, sábado, estudo bíblico do sábado pela manhã, e hoje. Mas, meus irmãos, eu quero pedir a vossa ajuda. Se vós orardes ao Senhor, se vós buscardes a Deus, estareis me ajudando a dizer um pouquinho daquilo que Deus tem para nós. O livro de Apocalipse, meus irmãos, foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João se encontrava exilado na ilha de Patmos. Ele foi exilado pelo imperador de Roma, Domiciano. No ano de 86, ele foi jogado para aquela ilha, e ao se encontrar ali, ele teve uma revelação, ele foi despertado pelo Senhor, e escreve o livro de Apocalipse, no qual esse livro é um dos mais profundos, de mais difícil interpretação da Bíblia. E o livro de Apocalipse se divide em 3 partes: o que era, o que é e o que há de vir. E quando ele começa a falar do que é, ele começa a se relacionar, ou a transmitir, ou a enviar as cartas que o Senhor Jesus começa a enviar às suas igrejas. E há 2 tipos de interpretação com relação a essas cartas. Aquela que diz que estas cartas são, na verdade, 7 períodos da história da igreja, desde o período apostólico até o final da história. Há também a segunda interpretação, que diz que é a chamada para interpretação moral, que são períodos que acontecem em qualquer igreja, em qualquer época, em qualquer período. No entanto, no texto em questão, nós estamos tratando da primeira dessas cartas, a qual é o tema da nossa festa: voltando ao primeiro amor. E eu queria meditar com os irmãos rapidamente nesse tema, dizendo que, primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, em todas as cartas, ele tem um cuidado de elogiar aquela igreja, de mostrar que ele reconhece o trabalho que aquela igreja está fazendo. Depois o Senhor adverte dos erros daquela igreja, aconselha aquela igreja e dá promessas àquela igreja por aquilo que ele está propondo. E nesse caso, o nosso Senhor se apresenta, se identifica. Ele começa dizendo à igreja de Efésio, ele apresenta dizendo que ele é aquele que tem nas suas mãos os 7 castiçais.
Isso significa dizer que ele tem a liderança da igreja em sua mão. Ou seja, o pastor da igreja, os líderes da igreja não estão trabalhando porque são donos da igreja. Eles são servos da igreja, a serviço do reino, mas estão nas mãos do Senhor. É Ele quem controla, é Ele quem governa, é Ele quem decide as coisas da sua igreja. Com isso concorda o apóstolo Paulo, quando falando aos irmãos de Corinto, ele diz: a igreja, vós sois a lavoura de Deus, e referindo-se aos líderes, ele diz: nós somos os cooperadores de Deus. E nós aprendemos aqui que o Senhor, e isto é importante, isto é impactante, isto me preocupa muito, porque os pastores, eles estão na mão do Senhor. Isso faz nos descer, nós não somos nada, nós temos que nos humilhar, nós temos que ir para o pó e reconhecer que tudo que Deus faz, é Ele que faz, e não nós que fazemos. Há muitos líderes, meus irmãos, nesses dias, que se acham tão importantes, que se acham grandes. Nós estamos vivendo uma época do egocentrismo. As pessoas querem ser vistas, querem ser olhadas, querem ser elogiadas, querem ser aplaudidas. Mas aqui nós aprendemos para líderes. O Senhor está dizendo: eu é que tenho os castiçais na minha mão. A igreja é minha. Muito cuidado com o que está fazendo com aquilo que eu entreguei em suas mãos. Pastores, obreiros, líderes, isso é muito sério. Leve isto a sério. O Senhor tem você na sua mão. A segunda coisa que nós aprendemos é que, apesar do Senhor ter os líderes na mão, Ele passeia no meio da lavoura. Ele diz: eu estou andando, eu estou observando não só a lavoura, mas o trabalho do cooperador, daquele que está lidando, trabalhando com a obra do Senhor. Quando nós vemos as agriculturas ali no centro-oeste, que tem grandes lavouras, há um funcionário que anda no meio da lavoura, simplesmente para observar se surge alguma praga, se tem algum perigo de haver e desenvolver naquela lavoura de soja, de trigo, seja de que, alguma coisa que pode prejudicar o resultado final daquela lavoura. Esse homem é chamado de cooperador. Ele anda, ele observa, ele verifica. Se tiver alguma coisa errada, ele vai ao dono e informa: precisamos agir, precisamos tomar providência em determinado lugar, está surgindo um foco que pode prejudicar a lavoura. Eu quero lembrar aos irmãos: nós somos cooperadores, mas o dono da lavoura está passeando no meio da igreja nessa noite. Ele está vendo, está observando, e quando surge algum problema, o cooperador diz: Senhor, em tal lugar, em tal irmão, há necessidade, e ele providencia aquilo que é necessário para a sua igreja. É preciso ter muito cuidado. Salomão uma vez diz assim: segurai as raposas, prendei as raposinhas, porque a minha seara está em flor. A flor, meus irmãos, quando está sendo aflorada, a primavera é o período mais frágil da planta, porque naquele momento que a flor abre, ela tem que ser polinizada, os insetos têm que produzir e trazer o pólen, ela não pode ser tocada, não pode ser derrubada, senão ela não produz fruto. A igreja está em flor, o Espírito Santo está polinizando nessa noite, e haverá fruto de Deus na sua vida, na igreja do Senhor nosso Deus. O Senhor diz: eu conheço pessoalmente, eu ando no meio da igreja. Eu queria fazer uma pergunta óbvia: quem acredita que Jesus está aqui nessa noite, passeando, verificando, observando aquilo que nós estamos fazendo? A segunda coisa, o Senhor apresenta as virtudes e as falhas daquela igreja. E a primeira coisa que o Senhor vai apresentar é que aquela igreja, ela tinha qualidades que elogiava, o Senhor elogiava. Há pelo menos 3 grandes qualidades que aquela igreja tinha. A primeira, ela era uma igreja operante, trabalhadora, esforçada, denodada, ousada, corajosa. E ao meditar, eu comecei a me preocupar, pois se a igreja de Éfeso, que era ousada, corajosa, trabalhadora, esforçada,
foi repreendida pelo Senhor. Eu começo a me preocupar, e eu, Senhor, que não sou esforçado, não sou trabalhador, não sou operante, como teremos ousadia de nos apresentar na presença do Senhor? É hora, meus irmãos, por favor me ouçam, é hora de despertar, é hora de agir, é hora de ver o que Deus está querendo de nós. Se uma igreja operante, se uma igreja esforçada foi repreendida, e aquela que nada faz, e aqueles que não produzem, aqueles que não agem, como teremos ousadia de nos apresentar na presença do Senhor? Ela era uma igreja operante, ela era uma igreja perseverante. Por favor, prestem atenção. Hoje pela manhã eu assisti uma parte só do estudo, e o pastor dizia com muita propriedade que nós vivemos um dos tempos mais difíceis do Evangelho. Falta perseverança da fé. Hoje em dia, por qualquer coisa, qualquer motivo, qualquer circunstância, as pessoas se afastam da igreja. O pastor não o cumprimentou hoje, é motivo para sair da igreja. O pastor não o visitou, é motivo para sair da igreja. A irmã fulano não me viu, é motivo para sair da igreja. O irmão fulano não me cumprimentou, não falou meu nome no púlpito, não me exaltou, é motivo para sair da igreja. Mas a igreja de Éfeso, ela era perseverante. A palavra no original significa aquele que avança apesar das dificuldades, dos problemas. Ele não desiste naquilo que ele se propôs. Eu quero te desafiar nessa noite a ser perseverante na casa do Senhor nosso Deus, e trabalhar com afinco, e trabalhar com zelo, com dedicação, para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Era perseverante. Vamos nos lembrar que a igreja estava sofrendo uma perseguição terrível. O imperador Domiciano estava enviando seus exércitos para perseguir a igreja. O apóstolo João, que pastoreou aquela igreja por 25 anos, foi arrancado do seio da igreja, foi exilado, irmãos foram mortos, crentes perseguidos, alguns despojados dos seus bens, retiraram as suas casas. Mas apesar disto, e por isto, eles perseveravam na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor diz: eu conheço a tua obra, eu conheço o que você está fazendo. Terceira coisa importante, era uma igreja que não tolerava o pecado, nem falsos mestres e nem heresias. E eu me preocupo também de novo. Hoje, diz o reverendo Hernani Dias Lopes, que a igreja, para todo gosto, para todo desejo, há como se fosse genéricos. Existe um remédio produzido por um laboratório, no qual ele tem a patente, e só ele pode produzir. Mas o governo brasileiro, ele quebrou a patente de alguns remédios, e ele pode produzir genéricos, que não tem a mesma qualidade, não tem a mesma garantia, mas também produz alguns efeitos. Há muita gente indo atrás de igreja genérica, que não produz vida, que não produz mudança, que não há santificação, que não há regeneração. O pecado não é combatido, os falsos mestres são tolerados, as heresias são aceitas. A igreja de Éfeso, os pastores, os líderes se levantaram ousadamente e disseram: aqui não, porque esta igreja pertence ao Senhor Jesus. Recebeu um elogio do próprio Jesus. Jesus disse: eu me identifiquei com vocês. Vocês se levantaram contra os nicolaítas. Os nicolaítas, o pastor Márcio esclareceu de maneira fenomenal na sexta-feira, portanto não preciso repetir isso. Os nicolaítas chegaram em Éfeso com a sua doutrina: o corpo para nada serve, a alma e o corpo não se comunicam, e o corpo, portanto, pode fazer qualquer coisa, está tudo permitido. A igreja de Éfeso diz: não, nós não acreditamos nisso. Deus quer corpo, alma e espírito.
não pode separar. Eles não aceitaram aquilo, eles permaneceram firmes. Eu quero desafiar-nos nesta noite, sejamos como os irmãos de Éfeso, e vamos dizer, olhando uns para os outros: nós não aceitamos heresias, falsos mestres, nós permaneceremos fiéis naquilo que aprendemos. Louvado é o nome de Jesus. Mas apesar disso, aqui começa o problema, aqui começa o temor, e eu quero chamar a sua atenção para esse pequeno pedaço do nosso texto. Essas virtudes, essas qualidades, essa luta, essa perseverança, essa ortodoxia, esta firmeza em combater o pecado, produziu na igreja de Éfeso um efeito devastador, porque ela deixou de ser uma igreja cristocêntrica e passou a ser uma igreja egocêntrica. Eles não mais produziam, não mais combatiam heresia, não mais combatiam o pecado, motivado por amor, motivado por dedicação, motivado por santificação, mas passaram a fazer aquilo motivado por orgulho, motivado por aparecer. Eles queriam se mostrar, eles estavam agora tirando a glória que era de Jesus e colocavam em si. Há muita gente, meus irmãos, e isto é perda de primeiro amor, muita gente que pregava e pregava para Jesus, com Jesus e por Jesus, mas hoje é um profissional da pregação. Ele se profissionalizou, ele aprendeu cacuetes, ele aprendeu piadas, ele aprendeu maneiras de entreter o povo, ele aprendeu formas e modo crentez, maneiras de falar, mas a mensagem é até cristocêntrica, é até ortodoxa, mas a motivação não é mais Cristo, não é mais o Senhor, é agradar ao eu, a si mesmo. Isso é pecado mortal. Nós nunca podemos ser egocêntricos, nós temos que ser cristocêntricos. Igreja que combatia o pecado, não para agradar a Cristo, mas para se amostrar, para dizer que era o melhor. Já conheceu alguém aqui assim nas igrejas, e aquele irmão e aquela irmã que ousadamente tufa o peito, parece um pavão, e diz: aceitei a Jesus há 40 anos, nunca fui disciplinado, nunca fui excluído, o meu esposo é perfeito, os meus filhos são perfeitos. Egocentrismo. Mas eu e você, meu irmão, somos o publicano, batemos no peito e dizemos: tem misericórdia de mim, Senhor, miserável e pecador. A primeira coisa que aprendemos é que ao trocar as motivações, a igreja pecou. Muitas vezes nós fazemos a coisa certa com a motivação errada, Deus não aceita. Algumas vezes faz-se a coisa errada com a motivação certa, Deus não aceita. Para Deus aceitar, tem que ter a motivação certa e o resultado certo. Nós precisamos estar motivados e precisamos ter a atitude certa para que o nosso sacrifício seja aceito pelo Senhor nosso Deus. No início, meus irmãos, era uma igreja amorosa, uma igreja que amava o Senhor em tempo integral. Jesus diz: eu tenho contra ti que tu abandonaste o teu primeiro amor. E ontem o reverendo José Dilson disse com muita propriedade: esse primeiro amor não é aquela relembrança saudosista que muitos têm da época que aceitou Jesus. Por favor, preste atenção. Quando nós aceitamos Jesus, não era primeiro amor, era infantilidade. Nós éramos infantis, nós éramos menino, estavam nos primeiros passos. Paulo diz que nós estávamos ainda tomando leite, mas quando amadurece, nós passamos a comer comida sólida. Quando aceitamos a Jesus, nós estamos entrando num processo de crescimento, de amadurecimento. O primeiro amor que se refere é a motivação, é a paixão, é o desejo pelo qual trabalhamos, oramos, cantamos e pregamos na casa do Senhor. A pergunta que eu faço para os irmãos
irmão, nesta noite, quando você canta, quando nós cantamos, quando nós oramos, o que é que nos motiva? O que é que nos faz cantar? É para o Senhor, é para a glória dEle, é porque Ele é grande, é porque queremos aparecer. Essa é a pergunta que tem que ser feita, e dependendo da resposta, você está ou não no primeiro amor. Os irmãos já observaram que tem, e aí não há nenhuma crítica às bandas que estão conosco, por favor me entenda, não estou criticando os irmãos, mas tem banda, tem cantores, que se não for anunciado o seu nome, se eles não forem aplaudidos de pé, se a igreja não reconhecer, se não houver uma tributação a eles, eles saem zangados do culto, eles saem revoltados, eles dizem: a igreja não me reconheceu, o pastor não reconheceu a nossa presença, não nos apresentou. A glória é para quem? Nós estamos louvando quem? Quem é o alvo? Porque nós, irmãos, não devemos louvar homem, honrar homem, engrandecer homem. A nossa glória, o nosso louvor, a nossa adoração é para quem morreu na cruz do Calvário para nos salvar. O apóstolo Paulo, o profeta João diz com muita propriedade: convém que ele cresça e eu diminua. Ele cresça, eu diminua. Ele cresça, eu diminua. Quem tem coragem de dizer isso nessa noite? Ele cresça e eu diminua. Ele apareça, eu desapareça. Ele seja grande, eu seja pequeno. Ele é exaltado, eu humilhado, porque Ele é Senhor da igreja para sempre. Segunda coisa, meus irmãos, o Senhor vai apresentar 2 desafios, vai fazer um alerta e vai fazer uma promessa. Primeiro desafio, e eu entendo que a igreja de Éfeso estava caída, desviada, apesar daquelas boas características, porque o Senhor diz assim: arrepende-te, arrepende-te, e alguém para se arrepender precisa estar em pecado. E o Senhor diz: arrepende-te e volta. É hora de arrependimento, e isso é preocupante, meus irmãos. Nós nos acostumamos a achar que estamos certos. Com o passar dos anos, a gente se acostuma com o sagrado. Quando os irmãos abrirem vossas Bíblias e ler a história dos filhos de Eli, os filhos de Eli, nascidos no sumo sacerdócio, dispunham de toda a liberdade para estar no lugar mais santo de Israel, viam os sacrifícios, acompanhavam as oblações, viam as oferendas, acompanhavam as ofertas, mas uma coisa eles não tinham: era temor, era respeito, era honra com aquilo. Quando seu pai Eli trazia o sacrifício e ofertava, eles não viam um sacrifício a Deus, eles não viam adoração, eles viam carne que poderia ser feito um churrasco para que eles comessem depois. Quando eles cresceram, ficaram maior, adolescentes, ficaram moços, eles tiveram a ousadia de ficar ali. Quando o ofertante trazia um animal e colocava, ele vinha com um garfo e dizia: eu quero essa parte aqui, a picanha, para me assar e fazer um churrasco. O ofertante dizia: não, isso aqui seja ofertado ao Senhor primeiro, e depois você pode levar tudo. Ele dizia: não, nós vamos pegar primeiro para nós. Eles trocaram, acostumaram com o sagrado. Muitos de nós estamos fazendo isso na igreja. A pregação não é mais santa, a oração não nos compunge mais, o cântico não nos faz mais emocionar, se tornou rotineiro, se tornou comum. Viemos ao culto, não oramos, a oração não tem sentido, a oração é chata, o pregador é chato, porque não estamos mais reconectados com o Senhor. Mas nesta noite, me permita dizer: cuida disto hoje, trata disto agora. O Senhor está dizendo: arrepende-te, arrepende-te. É hora de arrependimento. Primeiro sinal de um avivamento, meus irmãos, é convicção de pecado. Avivamento não é só pular, saltar, dar cambalhota,
falar línguas estranhas, correr atrás dos outros. Não, o primeiro sinal é convicção de pecado. Quanto mais nos aproximamos de Deus, percebemos que somos pecadores. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, percebemos que necessitamos da graça do Senhor. Quanto mais nos aproximamos de Deus, percebemos que somos carentes das misericórdias do Senhor. O apóstolo Paulo, com muita propriedade, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Com o passar dos anos, ele diz: sou o menor dos santos. E ao final da vida, ele batia no peito e dizia: sou o maior dos pecadores. Quando nos aproximamos, nós temos essa convicção, e a igreja precisa se arrepender para poder ser reconciliada com Cristo. É Jesus que está dizendo: eu te aconselho, arrepende-te. Permitam-me perguntar aos irmãos: quem dos irmãos, pelo menos uma vez, ao entrar no seu quarto e começar a orar, começa a sentir essa convicção de pecado, começa a sentir essa necessidade de dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, Deus, olha para mim. Essa convicção a igreja, como igreja, precisa ter, porque quantas vezes não pregamos quando deveríamos pregar, não oramos quando devíamos orar, não evangelizamos quando devíamos evangelizar, não trabalhamos quando devíamos trabalhar. E o Senhor está dizendo: se este é o caso, se nós estamos neste caso, Ele está aconselhando, dizendo: eu te aconselho, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Segunda consequência, o Senhor desafia a igreja a ouvir a voz do Espírito Santo. De novo, me socorro do pastor José Dilson ontem. Dizia ele que há uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar é biológico, nós escutamos os barulhos. Ouvir é só aquilo que nos interessa. E o Senhor Jesus diz à igreja de Efésio: olha, não se estribe no vosso orgulho, não se estribe no vosso trabalho, não se estribe na vossa ortodoxia, não se estribe em combater a heresia. Não, ouça a minha voz, presta atenção. Eu estou falando, estou dizendo, Efésio, há uma necessidade de mudança, há uma necessidade de reconectar-se com o Senhor. Eu quero dizer para a igreja bereana, para os irmãos que nos visitam nessa noite, debaixo do sangue de Jesus, pela graça de Deus, é momento de ouvir o que Deus está falando para nós. É hora de destapar os ouvidos, é hora de se compungir, é hora de começar a chorar, é hora de começar a clamar para que Deus tenha misericórdia do seu povo. O profeta Joel, com muita propriedade, ele diz no seu capítulo 2, percebe uma situação grave em Israel, e ele conclama ao povo. E eu gosto da forma que o profeta Joel fala, que ele começa dizendo: clamai, ministros do Senhor, desde a porta até ao altar. Ele começa dizendo: ministros, sacerdotes, pastores, diáconos, evangelistas, obreiros, obreiras, missionárias, crentes, clamai ao Senhor, ide para o templo de Joel, prostai e clamai, para que haja arrependimento em nossa vida e bênção de Deus nos nossos corações. O Senhor alerta para a igreja um caso interessante. Ele diz: se não houver arrependimento, vocês serão rejeitados. Não dê glória a Deus agora não, por favor, me preste sua atenção 5 minutos. Aquela igreja, ela era uma igreja operante, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja firme na ortodoxia, era uma igreja que não aceitava falsos mestres, que não admitia a heresia. Mas Jesus está dizendo aqui que se ela não se arrepender, ela vai ser rejeitada. Por favor, pensa um pouquinho agora comigo. E nós? Reflita, não dê glória a Deus não. Reflita no profundo do seu coração, converse consigo mesmo. Faça aquilo que Davi diz, uma introspecção, e aquilo que Paulo recomenda. Examine-se a si mesmo. E nós, meus irmãos, que não somos, ou não sei, muitas vezes não somos tão ortodoxos,
não somos tão operantes. E Deus está dizendo a Efésio: vocês serão rejeitados. E eu fico pensando e me preocupo. E hoje eu chorava nos pés do Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque se o apóstolo João, que era o apóstolo do amor, que deitou a cabeça no seu peito e pastoreou a igreja de Efésio 25 anos, o Senhor diz para ele: se não se arrepender, vai ser rejeitado. Imagina eu, oh irmão meu, é hora de clamarmos ao céu: tem misericórdia de nós. É um alerta que Jesus está fazendo nessa noite. Desperta. E o Senhor conclui dizendo que Ele vai fazer uma promessa para a igreja de Efésio. Ele diz: ao vencedor, você vai comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O Senhor está dizendo à igreja de Efésio que adianta morrer, que adianta se esforçar tanto, se não tem acesso à árvore da vida. Mas Ele diz: ao obedecer a minha palavra, ao se arrepender, ao mudar de atitude, ao ter uma outra perspectiva, ao ser fiel àquilo que o Senhor está falando, Ele diz: eu vou dar de volta o paraíso para você. A árvore da vida estava no jardim do Éden, e nossos primeiros pais tinham acesso àquela árvore, comiam e não morriam. O Senhor está dizendo: se nós formos fiéis, se nós nos arrependermos, se nós entendermos essa palavra e obedecermos ao Senhor, nós temos a vida, e a vida eterna. O Senhor vai abrir as portas dos céus, o Senhor vai abrir o paraíso, a nova cidade, e nós entraremos nela e seremos a esposa, a noiva do Cordeiro. Eu quero concluir dizendo aos irmãos nesta noite: não é por ser trabalhar muito, não é por ser ortodoxo, não é por ser fiel nessas coisas que nós estamos tendo o primeiro amor. O primeiro amor se revela na motivação, naquilo que nos motiva a cantar, a trabalhar e a fazer a obra do Senhor. Se não tivermos essa motivação, há um conselho de Jesus para nós nesta noite: arrepende-te. Corre para os pés de Cristo, reconhece os seus erros, reconhecemos a nossa negligência, reconhecemos a nossa frieza. Eu estava lendo um texto de um escritor que ele dizia o seguinte: o que Jesus está dizendo é como se uma esposa, um esposo, um casal que se ama, que gostam muito um do outro, que vivem muitos anos, é como se esse esposo ou essa esposa chegasse para a esposa e dissesse assim: minha filha, durante um dia no ano, eu vou esquecer que você existe, vou me encontrar com uma outra mulher, e 2 horas eu ficarei sendo dela e ela sendo minha, e você não precisa se preocupar, após as 2 horas eu volto e tudo continua como era antes. E ele faz a pergunta e eu torno a perguntar: as irmãs aceitariam uma proposta dessa? Mas por que não? Só é 2 horas, uma vez no ano, 2 horinhas. Quem aceitaria? E se fosse o contrário? Se a mulher chegasse para o camarada: a minha esposa, a bela Edilene, que ali está, eu acho bonita, muito bem, ali está a minha esposa. Imagine se ela tivesse a ousadia de chegar com uma proposta maligna dessa e dissesse: olha, uma vez no ano, só é uma vez, eu vou encontrar um sujeito mais bonito, não vai, mas vou tentar encontrar um sujeito mais bonito do que você, e ficarei com ele 2 horas, e depois eu volto, está tudo bem, não tem problema nenhum. Eu tenho certeza que nenhum homem, em seu juízo normal, aceitaria um negócio desse. Mas a igreja faz isso. Ela diz para Jesus: Jesus, fique aqui um pouquinho, hoje o meu time preferido está jogando, é campeonato, vai disputar, eu vou assistir e depois eu vou voltar. Senhor, os meus amigos lá da universidade, hoje é a festa de confraternização, tem Santa Ceia na igreja, mas por favor, espere um pouquinho, eu vou participar da confraternização e depois eu volto. Sabe, Jesus, hoje é culto de oração, hoje é culto de ensino, mas eu preciso me confraternizar com os meus irmãos e amigos que virão à minha casa, e aguarde um pouquinho. Se nós não aceitamos, Jesus também não aceita uma tragédia dessa. E é por isso que Jesus diz de forma dura para João o apóstolo:
João, o discípulo do amor, arrepende-se, reconcilia, senão eu vou rejeitar você. Porque Jesus não aceita traição. A noiva não pode trair o noivo. E para concluir, quem já viu um casal de noivo? Que coisa mais linda, que coisa mais interessante. O sujeito e a cunhã fazem planos, andam de mão dadas, coisa interessante, coisa bonita. Eu quero dizer para os irmãos que nós somos a noiva do Cordeiro. Estamos de mão dada com Jesus, louvado seja Deus. Estamos passando nesse mundo, mas os irmãos, eu não sei, quando a gente é noivo de uma mulher bem bonita, que é o meu caso, a gente desperta inveja nos que tem mulher feia. Concorda comigo ou não? Isso quer dizer que você é bonito. Então, aí, quando você vai passando, pode ser ciumento como quiser, mas não tem jeito. Você vai aqui, ó, de mão dada, todo charmoso, e alguns ficam olhando, e você olha com raiva para ele, mas no fundo você diz: eu sou tal, conquistei, ganhei, e você ficou chupando, não teve acesso. A igreja é a noiva do Cordeiro. Nós estamos passando nesse mundo maligno, de mão dada com o Senhor. O adversário das nossas almas está olhando com vontade, e Jesus diz para ele: na minha noiva não, porque ela é minha. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E eu quero concluir dizendo aos irmãos: vamos nos arrepender enquanto é tempo. Vamos ir para os pés do Senhor enquanto é tempo. Almas precisam ouvir o Evangelho. Pessoas precisam aceitar a Jesus. E nós somos os canais de Deus para a transmissão do Evangelho. Portanto, sejamos essa igreja que se arrependeu, que reconheceu e que aceitou a correção do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém, Jesus.